Salve Maria! Hoje nós iniciaremos o nosso curso de latim, que eu ministrarei, e utilizarei do livro Lingua Latina per se Illustrata Familia Romana. Este livro ele se baseia no método natural do estudo de idiomas. Portanto, ele vai apresentar o vocabulário próprio da língua latina, construindo frases pequenas e fáceis, de modo que haja uma pequena evolução gradativa e lenta, indo do mais fácil ao mais difícil, tipo subir escadaria, um passo de cada vez. E assim vai elevando o nível, o grau de complexidade do idioma, do aprendizado dele. Mas claro, ele não vai deixar de lado a gramática. A gramática, ela é sim importante no estudo de um idioma, mas ela não pode ser o principal. Porque estudar latim, principalmente o latim, de início, desde o início, utilizando de uma gramática, pode ser um tanto desmotivador. Então, o método natural que esse livro vai utilizar pode e favorece muito a perseverança do estudante. Porque estudar gramática, de início até que pode fluir, mas depois chega a assuntos muito complexos e o latim, que possui muita complexidade mesmo da sua gramática, pode levar o estudante a desistir. Então, o método natural que está contido neste livro vai favorecer a perseverança do estudante. Então, por isso utilizaremos deste livro, claro, como eu falei, sem dispensar a gramática. A gramática também será estudada neste curso. Mas de início vamos focar mais no vocabulário e na pronúncia. Então, primeiro vamos escutar o texto, escutar e ler o texto. Capitulum primum, Imperium Romanum. Roma in Italia est. Italia in Europa est. Grecia in Europa est. Italia et Grecia in Europa sunt. Hispania quoque in Europa est. Hispania et Italia et Grecia in Europa sunt. Agora vamos treinar um pouco a pronúncia. Eu falo e vocês repitam. Roma in Italia est. Italia in Europa est. Grecia in Europa est. Italia et Grecia in Europa sunt. Hispania quoque in Europa est. Hispania et Italia et Grecia in Europa sunt. Agora vamos notar que este primeiro parágrafo utilizou de frases bem simples, mas vamos ver a tradução. Roma in Italia est significa Roma está na Itália. Italia in Europa est significa a Itália está na Europa. Grecia in Europa est, Grécia está na Europa. Italia et Grecia in Europa sunt, a Itália e a Grécia estão na Europa. Hispania quoque in Europa est, a Espanha também está na Europa. Hispania et Italia et Grecia in Europa sunt, a Espanha, Itália e Grécia estão na Europa. Agora vamos para o segundo parágrafo. Egyptus in Europa non est. Egyptus in Africa est. Gallia non in Africa est. Gallia est in Europa. Syria non est in Europa, sed in Asia. Arabia quoque in Asia est. Syria et Arabia in Asia sunt. Germania non in Asia, sed in Europa est. Britannia quoque in Europa est. Germania et Britannia sunt in Europa. Agora vamos repetir as frases. Egyptus in Europa non est. Egyptus in Africa est. Gallia non in Africa est. Gallia est in Europa. Syria non est in Europa, sed in Asia. Arabia quoque in Asia est. Syria et Arabia in Asia sunt. Germania non in Asia, sed in Europa est.
Britannia quoque in Europa est. Germania et Britannia sunt in Europa. Agora vamos observar o vocabulário, a sua tradução. Primeira frase. Egyptus in Europa non est. Egyptus in Africa est. O Egito não está na Europa. O Egito está na África. Depois. Gallia non in Africa est. Gallia est in Europa. A Gália não está na África. A Gália está na Europa. Syria non est in Europa, sed in Asia. A Síria não está na Europa, mas na Ásia. Notem bem que sed significa mas. Depois, Arábia quoque in Asia est. A Arábia também está na Ásia. Síria et Arábia in Asia sunt. A Síria e a Arábia estão na Ásia. Germania non in Asia, sed in Europa est. A Germânia não está na Ásia, mas na Europa. Britannia quoque in Europa est. A Bretanha também está na Europa. Notemos bem que quoque significa também. Germania et Britannia sunt in Europa. A Germânia e Bretanha estão na Europa. Agora o próximo parágrafo. Estne Gallia in Europa? Gallia in Europa est. Estne Roma in Gallia? Roma in Gallia non est. Ubi est Roma? Roma est in Italia. Ubi est Italia? Italia in Europa est. Ubi sunt Gallia et Spagna? Gallia et Spagna in Europa sunt. Agora vocês tentem repetir comigo estas frases. Vamos lá. Estne Gallia in Europa? Gallia in Europa est. Estne Roma in Gallia? Roma in Gallia non est. Ubi est Roma? Roma est in Italia. Ubi est Italia? Italia in Europa est. Ubi sunt Gallia et Spagna? Gallia et Spagna in Europa sunt. Agora vamos para a tradução deste parágrafo. Estne Gallia in Europa significa: a Gália está na Europa? É uma pergunta. Percebam que ao lado do verbo est tem o ne. O ne vai indicar uma pergunta. Quando tiver est mais o ne junto ao est é porque vai ser uma pergunta. Então, a Gália está na Europa? Aí depois vem a resposta. Gallia in Europa est. A Gália está na Europa. Estne Roma in Gallia? Está Roma na Gália? Roma in Gallia non est. Roma não está na Gália. Ubi est Roma? Onde está Roma? Percebam que ubi significa onde. Roma est in Italia. Roma está na Itália. Ubi est Italia? Onde está a Itália? Itália in Europa est. Itália está na Europa. Ubi sunt Gallia et Spagna? Onde estão Gália e a Espanha? Gallia et Spagna in Europa sunt. A Gália e a Espanha estão na Europa. Estne Nilus in Europa? Agora o próximo parágrafo, né? Primeiro em latim. Estne Nilus in Europa? Nilus in Europa non est. Ubi est Nilus? Nilus in Africa est. Renus ubi est? Renus est in Germania. Nilus fluvius est. Renus fluvius est. Nilus et Renus fluvii sunt. Danuvius quoque fluvius est. Renus et Danuvius sunt fluvii in Germania. Tiberis fluvius in Italia est. Vamos lá então. Agora repetindo comigo.
Estne Nilus in Europa? Nilus in Europa non est. Ubi est Nilus? Nilus in Africa est. Rhenus ubi est? Rhenus est in Germania. Nilus fluvius est. Rhenus fluvius est. Nilus et Rhenus fluvii sunt. Danuvius quoque fluvius est. Rhenus et Danuvius sunt fluvi in Germania. Tiberis fluvius in Italia est. Agora vamos à tradução deste parágrafo. O Nilo está na Europa? A primeira frase. Estne Nilus in Europa? Está o Nilo na Europa? O rio Nilo? Nilus in Europa non est. O Nilo não está na Europa. Ubi est Nilus? Onde está o Nilo? Nilus in Africa est. O Nilo está na África. Rhenus ubi est? Onde está o Reno? Rhenus est in Germania. O Reno está na Germânia. Nilus fluvius est. O Nilo é um rio. Fluvius significa rio. Rhenus fluvius est. O Reno é um rio. Nilus et Rhenus fluvii sunt. O Nilo e o Reno são rios. Danuvius quoque fluvius est. O Danúbio também é um rio. Rhenus et Danuvius sunt fluvii in Germania. O Reno e o Danúbio são rios que estão na Germânia. Tiberis fluvius in Italia est. O Tibério é um rio que está na Itália. Agora o próximo parágrafo. Nilus fluvius magnus est. Tiberis non est fluvius magnus, Tiberis fluvius parvus est. Rhenus non est fluvius parvus, sed fluvius magnus. Nilus et Rhenus non fluvii parvi, sed fluvii magni sunt. Danuvius quoque fluvius magnus est. Agora repitam comigo. Nilus fluvius magnus est. Tiberis non est fluvius magnus. Tiberis fluvius parvus est. Rhenus non est fluvius parvus, sed fluvius magnus. Nilus et Rhenus non fluvii parvi, sed fluvii magni sunt. Danuvius quoque fluvius magnus est. Agora vamos para a tradução. Nilus fluvius magnus est. O Nilo é um rio grande. Tiberis non est fluvius magnus. Tiberis fluvius parvus est. O Tibério não é um rio grande. O Tibério é um rio pequeno. Rhenus non est fluvius parvus, sed fluvius magnus. O Reno não é um rio grande. Não é um rio pequeno, perdão. É um rio grande. Mas um rio grande. Porque esse sed aqui significa mas. Então, o Reno não é um rio pequeno, mas um rio grande. Nilus et Rhenus non fluvii parvi, sed fluvii magni sunt. O Nilo e o Reno não são rios pequenos, mas são rios grandes. Danuvius quoque fluvius magnus est. O Danúbio também é um rio grande. Corsica insula est. Corsica et Sardinia et Sicilia insulae sunt. Britannia quoque insula est. Italia insula non est. Sicilia insula magna est. Melita est insula parva. Britannia non insula parva, sed insula magna est.
Sicilia et Sardinia non insulae parve, sed insulae magnae sunt. Agora repitam comigo. Corsica insula est. Corsica et Sardinia et Sicilia insulae sunt. Britannia quoque insula est. Italia insula non est. Sicilia insula magna est. Merita est insula parva. Britannia non insula parva, sed insula magna est. Sicilia et Sardinia non insulae parve, sed insulae magnae sunt. Vamos à tradução agora. Córcega insula est. A Córcega é uma ilha. Corsica et Sardinia et Sicilia insulae sunt. Córcega, Sardenha e a Sicília, melhor dizendo, são ilhas. Britannia quoque insula est. A Bretanha também é uma ilha. Italia insula non est. A Itália não é uma ilha. Sicilia insula magna est. A Sicília é uma ilha grande. Merita est insula parva. Malta é uma ilha pequena. Merita significa isso, Malta. Britannia non insula parva, sed insula magna est. A Bretanha não é uma ilha pequena, mas uma ilha grande. Sicilia et Sardinia non insulae parve. A Sicília e a Sardenha não são ilhas pequenas, sed insulae magnae sunt, mas são ilhas grandes. Agora vamos para o próximo parágrafo, aprender a pronúncia deste parágrafo. Brundisium oppidum est. Brundisium et Tusculum oppida sunt. Sparta quoque oppidum est. Brundisium est oppidum magnum. Tusculum oppidum parvum est. Delphi quoque oppidum parvum est. Tusculum et Delphi non oppida magna, sed oppida parva sunt. Agora vamos pegar a pronúncia, vocês repetindo. Brundisium oppidum est. Brundisium et Tusculum oppida sunt. Sparta quoque oppidum est. Brundisium est oppidum magnum. Tusculum oppidum parvum est. Delphi quoque oppidum parvum est. Tusculum et Delphi non oppida magna, sed oppida parva sunt. Agora vamos pegar a tradução deste parágrafo. Brundisium oppidum est. Brindisi é uma cidade. Então, oppidum significa cidade. Brundisium et Tusculum oppida sunt. Brindisi e Tusculo são cidades. Sparta quoque oppidum est. Esparta também é uma cidade. Brundisium est oppidum magnum. Brindisi é uma cidade grande. Tusculum oppidum parvum est. Tusculo é uma cidade pequena. Delphi quoque oppidum parvum est. Delfos também é uma cidade pequena. Tusculum et Delphi non oppida magna, sed oppida parva sunt. Tusculo e Delfos não são cidades grandes, mas são cidades pequenas. Vamos lá para o próximo parágrafo. Ubi est Sparta? Sparta est in Graecia. Sparta est oppidum Graecum.
Sparta et Delphi oppida Graeca sunt. Tusculum oppidum Graecum, sed oppidum Romanum est. Tusculum et Brundisium sunt oppida Romana. Sardinia insula Romana est. Creta, Rhodos, Naxos, Samos, Chios, Lesbos, Lemnos, Eubea sunt insulae Greciae. In Grecia multe insulae sunt. In Italia et in Grecia sunt multa oppida. In Gallia et in Germania multe sunt fluvii. Sunt ne multe fluvii et multa oppida in Arabia? In Arabia non multi, sed pauci fluvii sunt et pauca oppida. Vamos lá então. Aprender a pronúncia deste parágrafo. Ubi est Roma. Ubi est Sparta, perdão. Ubi est Sparta. Sparta est in Grecia. Sparta est oppidum Graecum. Sparta et Delphi oppida Graeca sunt. Tusculum non oppidum Graecum, sed oppidum Romanum est. Tusculum et Brundisium sunt oppida Romana. Sardinia insula Romana est. Creta, Rhodos, Naxos, Samos, Chios, Lesbos, Lemnos, Eubea sunt insulae Greciae. De novo, porque essa aqui pode ser mais difícil, né? Porque tem muitas palavras que vieram do grego e foram traduzidas para o latim, nome de lugares, cidades. Creta, Rhodos, Naxos, Samos, Chios, Lesbos, Lemnos, Eubea sunt insulae Greciae. In Grecia multe insulae sunt. In Italia et in Grecia sunt multa oppida. In Gallia et in Germania multe sunt fluvii. Sunt ne multe fluvii et multa oppida in Arabia? Vamos repetir esse daqui, porque tem o sunt ne, que é um pouco mais difícil. Vamos lá. Sunt ne multe fluvii et multa oppida in Arabia? In Arabia non multe, sed pauci fluvii sunt, et pauca oppida. Mais uma vez, por ser uma frase mais longa. In Arabia non multe, sed pauci fluvii sunt, et pauca oppida. Vamos para a tradução disso aqui. Muitos nomes gregos aqui, então vamos observar bem esses nomes gregos, que não são tão importantes assim, por não serem palavras que apareçam sempre no latim, mas vamos aprender esses nomes gregos. Ubi est Sparta? Onde está Esparta? Sparta est in Grecia. Esparta está na Grécia. Sparta est oppidum Graecum. Esparta é uma cidade grega. Sparta et Delphi oppida Graeca sunt. Esparta e Delfos são cidades gregas. Tusculo non oppidum Graecum, sed oppidum Romanum est. Tusculo não é uma cidade grega, mas uma cidade romana. Tusculum et Brundisium sunt oppida Romana. Tusculo e Brindisi são cidades romanas. Sardinia insula Romana est. A Sardenha é uma ilha romana. Insula significa ilha. A Sardenha é uma ilha romana. Creta, Rhodos, Naxos, Samos, Chios, Lesbos, Lemnos, Eubea sunt insulae Greciae. Vamos lá então. Creta, Rhodes, Naxos, Samos, Chios, Lesbos, Lemnos, Eubea são ilhas gregas. In Grecia multe insulae sunt. Na Grécia estão muitas ilhas. In Italia et in Grecia sunt multa oppida.
Na Itália e na Grécia estão muitas cidades. In Gallia et in Germania multe sunt fluvi. Na Gália e na Germânia estão muitos rios. Sunt ne multe fluvi et multa opida in Arábia? Olha só, nós vimos que tem o estne, que é uma pergunta que tem o est, mais o ne, e a junção destas duas pequenas palavras significa uma pergunta. Agora, quando está no plural, em vez de ser estne, vai ser suntne. Então fica assim: suntne multe fluvi et multa opida in Arábia? Ou seja, estão muitos rios e muitas cidades na Arábia? Aí a resposta é: na Arábia não multe, sed pauci fluvi sunt et pauca opida. Na Arábia não muitos, mas poucos rios e poucas cidades, né? Não estão muitos rios nem muitas cidades, né? Mas poucos rios e poucas cidades. Agora vamos para o próximo parágrafo. Nun, Creta opidum est? Creta opidum non est. Quid est Creta? Creta insula est. Nun Sparta insula est? Sparta non est insula. Quid est Sparta? Sparta opidum est. Renus quid est? Renus est maius fluvius. Nun Oceanus Atlanticus parvus est? Non parvus, sed maius est Oceanus. Vamos lá agora, repetindo comigo. Nun Creta opidum est? Creta opidum non est. Quid est Creta? Creta insula est. Nun Sparta insula est? Sparta non est insula. Quid est Sparta? Sparta opidum est. Renus quid est? Renus est maius fluvius. Nun Oceanus Atlanticus parvus est? Non parvus, sed maius est Oceanus. Agora a tradução. Nun Creta opidum est? Porventura Creta é uma cidade? Creta opidum non est. Creta não é uma cidade. Quid est Creta? O que é Creta? Creta insula est. Creta é uma ilha. Nun Sparta insula est? Porventura, Esparta é uma ilha? Sparta non est insula. Esparta não é uma ilha. Quid est Sparta? O que é Esparta? Sparta opidum est. Esparta é uma cidade. Renus quid est? O que é o Reno? Renus est maius fluvius. O Reno é um rio grande. Nun Oceanus Atlanticus parvus est? Porventura o Oceano Atlântico é pequeno? Non parvus, sed maius est Oceanus. Aqui nós temos a palavra maius e parvus. Maius significa grande, parvus, pequeno. Duas palavras antônimas. Grande, pequeno, maius, parvus. Também a palavra oceanos significa oceano. Último parágrafo agora desta aula começa assim: Ubi est imperium Romanum? Imperium Romano est in Europa, in Ásia, in África. Hispania et Syria et Egyptus provinciae Romanae sunt. Germania non est provincia Romana. Germania in imperio Romano non est. Sed Gallia et Britannia sunt provinciae Romanae. In imperio Romano multe sunt provinciae, maium est imperium Romanum. Agora repetindo para se aprender a pronúncia. Ubi est imperium Romanum? Imperium Romano est in Europa, in Ásia, in África. Hispania et Syria et Egyptus
provinciae Romanae sunt. Mais uma vez. Hispania et Syria et Egyptus provinciae Romanae sunt. Germania non est provincia Romana. Germania in imperio Romano non est. Sed Gallia et Britannia sunt provinciae Romanae. In imperio Romano multe sunt provinciae. Maium est imperium Romanum. Agora vamos ver a tradução deste parágrafo. Ubi est imperium Romanum? Onde está o Império Romano? Imperium Romanum Imperium Romanum est em Europa, em Ásia e na África. O Império Romano está na Europa, na Ásia e na África. Hispania et Syria et Egyptus provinciae Romanae sunt. A Espanha, a Síria e o Egito são províncias romanas. Germania non est provincia romana. A Germânia não é uma província romana. Germania in Império Romano non est. A Germânia não está no Império Romano. Sed Gallia et Britannia sunt provinciae Romanae. Mas a Gália e a Bretanha são províncias romanas. In Império Romano multe sunt provinciae. No Império Romano, muitas são as províncias. Maium est imperium Romanum. O Império Romano é grande. Bom, esta foi a primeira aula. Nas próximas aulas vamos continuar este primeiro capítulo e também vamos responder as questões do livro Exercitia Latina. Então, até a próxima, fique com Deus e bons estudos. Salve Maria!